muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa sexta-feira. Pois é, hoje é mais um jogo do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro e eu vou aqui trazer todos os detalhes sobre essa partida, informações exclusivas do canal Atenção Vascaínos, de bastidores do Vasco. Com certeza você vai ficar muito bem informado, então fique ligado e eu peço apenas para você fazer o seguinte: se inscrever no canal, que é importante ter a sua inscrição, acione o sininho das notificações para você ser informado sempre que a gente subir um vídeo e, claro, dê o like nesse vídeo, é só clicar no curtir, ajuda bastante. E se você quiser me dar uma moral, copia o link e joga nos grupos WhatsApp e Telegram e ainda siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, é o mesmo endereço do Twitter, do Facebook e do Instagram, você vai ficar muito bem informado. E como eu disse, o Vasco joga hoje, recebe às 7 da noite em São Januário a equipe do Remo pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco faz sua última partida nessa melancólica temporada em seu estádio. Só para você ter uma ideia, o rendimento do Vasco apenas na Série B em São Januário é o seguinte: são 18 jogos com 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. O aproveitamento, que é muito ruim, é de 57,4%. Vergonhoso, mas se você ter uma ideia, se o Vasco faz o mesmo aproveitamento fora de São Januário, o Vasco estaria hoje na 4ª colocação da Série B. Surreal, o aproveitamento do Vasco fora de São Januário também foi muito ruim. E já vamos trazer aqui informações do Vasco e do Remo, mas antes vamos ao histórico desse confronto entre Vasco e Remo na história do futebol brasileiro. Vasco e Remo já se enfrentaram 15 jogos oficiais no total. São 9 vitórias do Vasco, 4 empates e 2 vitórias do Remo. O Vasco fez 22 gols e o Remo 7. As duas equipes também se enfrentaram em 8 vezes em amistosos. São 4 vitórias do Vasco, 3 empates e apenas uma vitória do Remo. A maior goleada desse confronto foi no Brasileiro de 1978. O Vasco goleou em Belém o Remo por 5-0, mas no último confronto deu Remo. Pelo primeiro turno dessa Série B, o Remo venceu o Vasco em Belém por 2-1. E qual deve ser o placar para essa partida de logo mais? Qual é o seu palpite? Eu fiz essa pergunta para 5 membros do canal Atenção Vascaínos. Você que ainda não é membro, não faz parte do nosso clube de membros, aqui embaixo tem um botãozinho, tem um QR Code também aqui na tela. Você faz o seguinte: a partir do segundo plano, que é muito barato, você participa de quadros como esse, lives aqui no canal Atenção Vascaínos, entra no nosso grupo de Telegram e pode participar até de eventos e também promoções exclusivas aqui no canal Atenção Vascaínos. É muito barato a partir do segundo plano, com certeza você vai receber muitos benefícios sendo membro do canal Atenção Vascaínos. E agora eu quero saber a opinião da galera. Qual vai ser o placar de logo mais entre Vasco e Remo? Confere! Fala pessoal, meu nome é Gabriel, vim aqui dar o palpite para o jogo de logo mais. E meu palpite é 1-0, gol do Pirulito, Daniel Amorim. Tamo junto, abraço. Fala pessoal, meu palpite para hoje é 2-1 Remo. Porque com esse time não dá pra gente esperar nada muito melhor, né? Mas pelo menos espera um golzinho do Cano nesse que pode ser o último jogo dele com a camisa do Vasco em São Januário. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Lucas, eu sou membro aqui do canal Atenção Vascaínos. E meu palpite pro jogo de hoje vai ser 2-1 Vasco, beleza? Estarei lá mais tarde acompanhando a nossa vitória. Valeu, saudações vascaínas. Fala galera do Atenção Vascaínos, meu placar do jogo de hoje, Vasco e Remo, é Vasco 1-0. Tenho certeza que a gente vai sair dessa situação e vamos voltar para a primeira divisão e voltar a ser grandes novamente. Um abraço. Bom dia, Emerson. Bem, meu placar para hoje é 1-0 Vasco, gol do Cano para comemorar os 100 jogos dele. E tá bom demais já para cumprir essa tabela aí. Falou? Grande abraço.
E antes de falar do provável time do Vasco, vamos às informações do Remo, nosso adversário. O técnico Eduardo Batista praticamente já definiu a equipe e vai ter 3 voltas importantes. Eric Flores no meio-campo e 2 jogadores de ataque, Vitor Andrade e Lucas Tocantins. Com isso, o provável time do Remo deve ser o seguinte: Vinícius no gol, Thiago Enes na lateral direita, a zaga com Romércio e Kevin e o Igor na lateral esquerda. No meio-campo, Anderson Uchoa, Lucas Siqueira, ex-Vasco, campeão carioca em 2015, além de Matheus Oliveira e Eric Flores. E no ataque, os 2, Vitor Andrade e Lucas Tocantins. E o experiente goleiro Vinícius fala o que o Remo precisa fazer para evitar o rebaixamento para a Série C. Precisamos mudar a nossa postura, precisamos mudar a nossa atitude dentro de campo, a nossa concentração tem que ser maior, porque a gente tem que entender que o clube dessa grandeza, a cobrança ela é muito grande, ela é enorme e precisamos dar o nosso melhor, o algo a mais nesta reta final. Então precisamos ter essa consciência de que devemos e precisamos melhorar a nossa performance, melhorar a nossa atitude, o nosso comprometimento, porque nessa reta final a gente precisa aí de uma vitória, um empate, para que o clube escape do rebaixamento. E agora, aquele quadro E Hoje tá recheado com notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E ontem à noite no nosso AVNews, você que não viu, o card está passando aqui em cima, o Flávio Dias trouxe a informação de uma suposta reunião entre torcidas organizadas e o presidente Jorge Salgado. Inclusive, ele leu o nome de todas as torcidas que se manifestaram em redes sociais que não participaram oficialmente dessa reunião. E aí, como manda o bom jornalismo, fomos ouvir o outro lado, o clube. E o clube passou pra gente a seguinte informação, de que houve sim essa reunião com integrantes de 2 dessas torcidas, mas não disseram quais eram essas torcidas. Enfim, fica aqui a informação correta. E com a saída de Alexandre Pássaro, profissionais ligados ao ex-executivo do Vasco começam a deixar o clube. O primeiro foi o supervisor Rodrigo Ramos, anunciado oficialmente pelo Vasco. Agora, a informação que a gente recebeu é que deve ser anunciada nos próximos dias a saída de Kelly Holland, ela que foi contratada para gerenciar operações nos CTs do Vasco. O clube ainda não confirma essa informação, mas pode ser anunciada nas próximas horas. E para fechar, uma informação muito importante. Há uma disputa entre todos os grupos políticos que apoiam a atual gestão para a indicação de um nome para vice-presidente de futebol do Vasco. Esses grupos acreditam que seja muito importante o Vasco ter um dirigente amador nessa pasta e por isso está sendo estudado todos os nomes sugeridos por essas correntes políticas por parte dos dirigentes do Vasco. E o provável time do Vasco para essa partida de logo mais às 7 da noite contra o Remo em São Januário. O técnico interino Fábio Curtis já sabe que não vai poder contar com 4 jogadores que receberam férias adiantadas: Andrei, Zeca, Valber e também o atacante Léo Jabá. Ainda tem a situação dos jogadores que estavam no DM e que não participaram do jogo contra o Vila Nova, casos de Marquinhos Gabriel e o atacante John Sanches. Com tudo isso, o provável time do Vasco, com muitas dúvidas, deve ser o seguinte: Lucão ou Raul no gol. Na lateral direita, Léo Matos ou Caio Tenório. A zaga deve ser mesmo Leandro Castan e Ricardo Graça, com Riquelme na lateral esquerda. No meio-campo, muitas dúvidas: Bruno Gomes ou Rômulo, Matias Galarça ou Marquinhos Gabriel, além de MT ou Juninho ou Caio Lopes e também o Nenê. Lá na frente, Gabriel Peck ou Morato ou Daniel Amorim e também o Germancano lá na frente. Ou seja, muitas dúvidas nesse provável time do Vasco e por isso, baseado em todas essas dúvidas, eu perguntei a 3 companheiros aqui do canal Atenção Vascaínos: Jéssica Dias, Jean Faísca e Vaguinho. Será que não seria a hora do Vasco colocar mais jogadores da base até para começar o planejamento para 2022? Com a palavra, os 3 companheiros aqui do canal Atenção Vascaínos. Muito bom dia, Emerson Rocha. Bom dia para todo mundo que acompanha aqui esse Bom Dia Gigante. Mais um dia de Vasco, esse jogo que vale absolutamente nada para o Cruz Maltino, mas para o Remo é uma decisão. Então, na verdade, vai ser um teste para quem vestir a camisa do Vasco hoje. A gente vai conseguir observar a postura de cada um diante de um adversário que tem tudo para vir para cima, porque o Remo precisa, como eu falei, de conquistar esses 3 pontos
para poder respirar na tabela de classificação. Então, nesse sentido, já começam os testes para 2022 e eu acho sim que os jovens da base deveriam ter oportunidade. Começando pelo House, que nem é tão jovem da base assim, mas essa semana teve contrato renovado com o Vasco, então é o momento sim dele mostrar o porquê dessa renovação e já sentir a responsabilidade de assumir a meta do Vasco. Da mesma forma, o Caio Tenório, né, afinal também o Zeca foi liberado, teve férias antecipadas, o Ulisses também, são jogadores que já jogaram até bastante pelo Vasco, mas talvez precisem de ritmo de jogo, assim como o Juninho também e outros jogadores que poderiam compor essa equipe do Vasco hoje à noite. Começa o pensamento para 2022, não adianta insistir em quem não conseguiu ajudar até aqui, é minha opinião. Emerson, um beijo e até a próxima. Salve galera ligada nesse Bom Dia Gigante. O tema proposto hoje pelo meu amigo Emerson Rocha é a utilização dos garotos nessas 2 rodadas restantes para o Vasco nessa Série B. Eu acredito que está vindo até com certo atraso o aproveitamento desses garotos. Eles precisam sim jogar, até para o torcedor entender, para ter algum indício com aqueles que o Vasco vai poder contar para a temporada do ano que vem e para aqueles que realmente não têm condições. Eu sei que 2 jogos é muito pouco para você ter uma avaliação tão completa. Agora, entre colocar eles para jogar pelo menos 2 jogos ou não utilizar esses jogadores, eu prefiro colocar pelo menos 2 jogos. Qual o problema de você colocar o Caio Tenório na lateral direita, sendo que Léo Matos e Zeca, que ocuparam essa lateral direita durante a Série B inteira, em nenhum momento demonstraram alguma capacidade para serem titulares absolutos? O Juninho é outro jogador que precisa jogar. Ah, tem problema extracampo, não interessa. O Juninho tem que entrar dentro do campo e jogar. E se não jogar, ser emprestado e o Vasco fazer alguma coisa. O que não dá é pra gente ficar insistindo com sempre os mesmos, os fracassados que todo torcedor do Vasco já sabe quem são, que ocuparam o espaço da equipe durante toda a Série B de 2021. Então eu acredito que o Vasco tem sim que abrir espaço para alguns garotos nesses 2 jogos que faltam. Fala galera do Atenção Vascaínos, esse canal fantástico que eu estou sempre ligado. Emerson, eu aproveitaria essas 2 partidas que não valem nada, tá? O jogo contra o Remo em casa e o Londrina fora, para fazer algumas experiências, colocar alguns jogadores que não estavam sendo aproveitados. Daria uma chance pro João Pedro, pro refrescante goleiro Halls, pro Caio Tenório, pro Caio Lopes, mais tempo de jogo pro Daniel Amorim, mesmo com o retorno do Cano. Aproveitar John Sanches, que praticamente não vimos jogar, assim, se ele tiver condições de jogo, que ele estava machucado, colocar o cara desde o início nas 2 partidas. A gente precisa ver alguma coisa nova, jogadores diferentes que podem ou não ficar para o ano que vem, do que ficar esse mesmo time, esse rame-rame, esse time que fez essa campanha patética, ridícula na Série B. Então pelo menos é um atrativo para nós vascaínos. Vamos ver os garotos, vamos ver os jogadores que foram pouco aproveitados. É uma oportunidade também para eles para mostrar serviço para o ano que vem. Valeu, gente. Abraços e saudações vascaínas. Valeu, Vaguinho, valeu, Jean, valeu, Jéssica. Você viu aí que a opinião praticamente a mesma dos 3, mas eu quero saber a sua opinião. Você também daria chance para jogadores da base nesses últimos 2 jogos do Vasco na Série B, até para saber quem é que a gente pode aproveitar para o ano seguinte? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo para a gente trocar uma ideia. E mais uma vez, como sempre, agradecer a sua audiência que chegou até aqui. Eu peço para você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e, claro, dê o like que ajuda bastante e sempre compartilhe os nossos vídeos. É só copiar o link e joga para todos os vascaínos que você conhece. E também tem o nosso segundo canal. Você ainda não conhece? O card está passando aqui em cima no nosso Acorda Vascaíno lá no Ave Mais, que tá muito bacana. Grande abraço, ótima quinta-feira. Lembrando que hoje não tem Boletim AV e nem AV News, até porque o Vasco joga às 7 da noite, ou seja, 45 minutos antes da partida, 6h15, vamos estar aqui no canal Atenção Vascaínos fazendo o nosso pré-jogo e depois que o juiz apitar o fim do jogo, você volta pra cá, porque começa o fenômeno do YouTube falando de Vasco, é aqui no canal Atenção Vascaínos o nosso pós-jogo. Com certeza, com muita audiência, muita opinião e, claro, com a sua participação. Grande abraço, ótima sexta-feira, a gente se vê logo mais no nosso pré-jogo às 6h15. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!